Olá, aluno, seja muito bem-vindo aqui à nossa aula de Fundamentos da Robótica Industrial. Vou estar mostrando aqui como fazer um pick and place utilizando um robô DK, beleza? Então, eu tenho aqui o software robô DK. Como mencionei, é um software que você consegue baixar aí no seu computador. E aí você tem aí pelo menos boa parte dos acessos aí para você fazer, pelo menos ter o conhecimento, né, de como fazer um pick and place, uma movimentação de um robô e a imersão relacionada à parte de programação offline, beleza? Então, eu instalei ele, já deixei aqui o meu software rodando. Vou criar aqui uma nova estação. Olha só, vem aqui, clique na parte de File e o Station. Então, a nova estação já está aqui, tá? Então, agora eu vou selecionar um robô. Clico aqui no Open Robot Library. E basicamente ele vai já puxar o site, né, da própria Robot Library do robô DK. E aí você tem alguma gama de robôs aqui para poder estar escolhendo, tá? Eu vou estar trabalhando com um robô da marca Fanuc. Fanuc. Então você consegue filtrar. Tá, vou pegar um robô aqui, deixa eu ver. Vou pegar esse daqui, um robô colaborativo. Então só clicar em Open. Ele vai perguntar, você quer abrir aonde? Quero abrir no robô DK. Depois, eu vou colocar uma garra, tá? Então, vendo Type, selecionar aqui um Tool. E em Tool, eu tenho algumas opções de garras aqui. Eu tenho essas duas combinações que eu consigo simular ela aberta e fechada, né? Então, eu tenho aqui, ó, essa opção, que é a Robots IK 2F 85 Gripper Fully Closed. Só que dependendo da peça aqui que a gente for pegar, não vai ficar legal. Tá? Eu vou pegar essa daqui e essa. Vamos clicar aqui em Open, nessa. E vou pegar essa aqui, Open. Por enquanto, aqui no meu robô DK, tá aparecendo as duas garras aqui, abertas e fechadas, tá? As duas opções. Como se tivesse duas garras aqui. E o meu TCP está direcionado em ambas no mesmo lugar, tá? E aqui vai ser só para fazer uma jogada, né, relacionada quando eu pegar minha peça, eu fazer desaparecer uma e aparecer a outra, tá? Então é só uma jogada aqui legal que a gente pode fazer no robô DK. Vou colocar uma mesa, então deixa eu vir aqui, vou selecionar Table, vamos selecionar essa mesinha aqui, tá? E também eu vou colocar aqui um produto, tá? Vou colocar aqui um shape, tá? Vou colocar um cubo de 50 milímetros. Vou abrir um cubo aqui, tá? Eu posso também fazer só isso por enquanto. Então, ó, automaticamente, dependendo da situação, ó, ver aqui minha mesa já na posição. Vou dar dois cliques aqui. Ela vai mostrar que ela está toda a posição 0 em relação à estação, beleza? O meu robô também ele está 0, 0 e em relação a Z, 185 milímetros em relação a Z, tá? Então, essas duas coisas eu não mexo, tá? E tenho aqui, eu tenho a opção de ativar a ferramenta. Então, quem está ativando nesse momento é Close Gripper. Se quiser, basicamente, a partir do momento que eu coloquei as duas ferramentas aqui, eu posso deixar essa aqui como ativa, tá? Então, quem está ativa é essa Open Gripper. Se eu quiser, a qualquer momento, quiser esconder uma das ferramentas, é só selecionar a ferramenta, apertar com o botão da direita e vir aqui em Visible. Ou se não, apertar a tecla F7, tá? E ela já vai ficar invisível aqui e vai mostrar todo o meu procedimento, tá? Eu tenho então o meu cubo que ele está aqui no 0, 0, tá? Então a gente não consegue visualizar ele. O que eu vou fazer? Eu vou criar um frame para ele, tá? Para talvez posicionar ele melhor. Você pode criar esse frame ou você pode simplesmente dar dois cliques aqui e fazer a movimentação. Então vamos supor aqui que ele esteja a 400 milímetros em X, tá?
uns menos 250 em Y, ó. Então já coloquei na posição aqui, bem legal, tá? Então acho que nem precisamos criar aqui no caso um frame, porque nesse caso aqui a gente já conseguiu movimentar aquele de certa forma direto, tá? Então esse seria meio que um pick and place. Então aqui é o cubo de 50. Vamos colocar mais um cubinho? Vamos lá, dar uma olhadinha aqui, colocar mais um cubinho também para que ele fique do outro lado. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar 550 ou 600, melhor dizendo, tá? Ele vai ficar nessa posição de menos 250 aqui. Beleza? Ok. Então, a primeira coisa que eu preciso me certificar, né? Eu tenho esses dois cubinhos aqui, tá? Deixa eu ver se consigo modificar uma propriedade dele. Speech property. Não, nesse caso não consigo modificar nada, tá? Tem as duas opções, os dois cubinhos aqui. Beleza, próximo passo eu vou ensinar aqui como eu faço as movimentações. Então, lembrando que no robô Fanuc, tem dois cliques aqui, eu tenho todas as minhas opções aqui. O meu tool frame que está habilitado no dado momento, eu tenho meu reference frame e tenho aqui meu TCP que está posicionado em relação ao meu frame principal, tá? Então ele está aqui nessa posição. Então vamos supor que eu comece a girar por aqui, ó, ele avança e recua, né? Porque ele está rotacionando, né? Está fazendo toda a translação em relação ao eixo Z. Se eu colocar aqui em X, ó, é nesse sentido aqui, tá? E fora isso, eu consigo modificar por aqui também, ó, eixo a eixo. Posso modificar o meu robô nessa situação aqui, tá? Se eu quiser mostrar o meu envelope de trabalho com a minha ferramenta usual, eu seleciono aqui. Então eu consigo verificar que esse meu robô ele consegue pegar consegue pegar esse produto aqui, né? Então é bem interessante você certificar essas condições primordiais aqui para querer fazer a simulação. Beleza? Então o próximo passo eu vou criar uma posição home bem interessante aqui. A posição está até bem interessante. Deixa eu colocar aqui, ó, 0, menos 25. Eu vou até colocar menos 45. Tá? Esse outro eixo aqui, menos 25. Menos 1. Uma posição legal. Aqui 0. E menos 90. Opa. Menos 65. Aí, legal. E aqui eu vou colocar 90. Tá dessa forma aqui meu robô. Isso aqui é como se fosse, na verdade, uma posição home position, da onde que o meu robô vai partir, né, para fazer toda a movimentação, tá? Então, feito isso, eu vou agora apertar essa opção aqui que é Add a New Target from Select Robot, ou seja, ele vai criar um ponto. Eu seleciono aqui, ó, ele criou um ponto referenciado aqui no meu robô, tá? Esse ponto, se você quiser editar ele, aperta a tecla F2. E aí eu vou selecionar aqui e vou renomear para Home Position. Tá? Home Position. Então, a partir do momento que eu já tenho um ponto criado, toda vez que eu quiser movimentar ele, você vê que aparecem duas opções aqui, né? Tanto o meu Home Position quanto o meu TCP aqui da minha ferramenta. Se eu quiser esconder, eu consigo movimentar somente aqui através do meu TCP. Então, se eu segurar a tecla Alt, né, eu consigo, ó, movimentar meu robô. Quero voltar para Home Position, ó, todos os cliques aqui, ele volta automaticamente para Home Position. O que geralmente eu recomendo, né, que criou o ponto, você esconde ele, porque às vezes você vai querer movimentar através desse artifício aqui, você acaba movimentando o ponto e não o robô que você gostaria, tá? Beleza? Então prontinho, criamos aqui um Home Position. Eu vou agora conduzir o meu robô para essa superfície aqui.
Então lembrando que nesse cubo, né, o ponto central dele tá, ponto de origem está bem na aresta aqui dele, né? Então fica até um pouco mais complicado de você mandar o robô diretamente para cá, mas nós vamos fazer dessa forma, e como eu sei que é um cubo de 50 milímetros, eu vou descontar a metade e ele vai ficar bem centralizado. Então, considerando que a minha garra esteja aberta, né, eu vou levar o meu robô para pegar esta peça aqui, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, posso clicar com o botão da direita, seleciono aqui Get with Robot, né, e seleciono qual robô que vai pegar aquele determinado pacote, né? Então o produto. Então selecionei aqui, ó. Você nota que ele vem, o TCP dele vem bem em cima, né? E aí você consegue verificar algumas opções aqui, né? Então, como eu sei que na verdade ele, para estar aqui no centro dessa peça de 50 milímetros, ele precisa deslocar, né? Então, por exemplo, em Y, eu vou deixar essa opção de, se eu não me engano, vamos colocar aqui, ó, menos 225. Olha, vai aqui bem no centro. Aqui 425. E aqui em Z, vou colocar aqui menos 150. 150 é a posição que ele teoricamente pegaria a minha peça. Vou colocar aqui menos 140, melhor. Então, aqui é a condição onde que ele pegaria a minha peça. Com isso, eu vou clicar aqui em Target, né? Selecionei aqui, esse vai ser o meu ponto. Vou movimentar aqui em Z, vou colocar aqui menos 100, por exemplo. Vai ser um ponto de over peak position, né? Ou seja, um ponto de aproximação, tá? Esse ponto aqui, beleza? Vou movimentar o meu robô, né? Então vou esconder esses dois pontos aqui, né? Vou movimentar meu robô para colocar ele numa posição aqui, só para ser posição de pick and place, tá? Então posso pegar esse plano aqui, ó, e arrastar. Arrastando, vou colocar onde eu quero colocar minha peça. Então vamos supor que eu queira colocar aqui. Tá? Vou criar um outro ponto, tá? E agora vou colocar naquela posição que era a posição de deixar a minha peça. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui nesse é o target 2, ó, era menos 140, tá? Então vou descer aqui, menos 140, e vou criar mais um ponto. Pronto, né? Eu criei aqui mais um ponto aqui, né? Bem interessante. Então, a ideia desse exercício é pegar essa peça e disponibilizar ela aqui. E depois, posteriormente, fazer o mesmo exercício para poder colocar ela nessa outra posição. Pegar essa peça e colocar em outra posição e deixar ele meio que em loop. Tá? Mas a ideia principal aqui é como pegar essa primeira peça e trazer nessa posição. Tá? Então, deixar meu aqui robô em home. E aqui eu tenho meus targets, né, já feitos, né? Agora eu vou renomear esses targets para ficar bem intuitivo aqui, tá? Então esse target 2 vai ser o lugar a qual eu vou pegar realmente a minha peça. Então aperta a tecla F2, aqui vai ser o pick position, tá? Vou chamar de pick position 1, tá? Target 3 vai ser o meu over pick position 2. Beleza? O target 4 vai ser o meu over place position 1. Q2. Q1, quer dizer. Vou nomear aqui. Beleza. Aqui meu target 5 vai ser o lugar a qual eu vou deixar a minha peça. Então vai ser place position underline 1. Ok. Tá? E aqui é o meu home position. Então agora com isso, né, eu tenho aqui os meus pontos previamente criados. E agora eu vou fazer a questão do pick and place, tá? Nesse projeto. Primeira coisa que eu vou fazer então é criar um programa aqui
quando eu selecionar o mesmo, ele vai meio que fazer vai tirar uma picture, né? Então ele vai tirar uma foto desse programa e vai restaurar todas as peças na posição inicial, tá? Eu vou criar um programinha aqui, ó, nessa parte de adds a new program linked to select robots, né? Então tem o meu prog 1. Nesse prog 1 eu vou chamar de restore parts, tá? E para poder restaurar essas peças na mesma posição, eu vou adicionar uma instrução. Clica com o botão na direita, vem aqui em Add Instruction, seleciono Simulation Event Instruction. Na parte aqui de Action, você vai selecionar Set Object Position Relative. Tá? E o que eu quero que quando eu chamar esse programa, ele faça? Eu quero que ele volte para a posição relativa esses dois cubos. Vou clicar em OK. Pronto, eu já tenho o meu programa que faz restaurar as minhas peças à posição inicial da mesa. Tá? Próximo passo, vou criar mais um programa chamado Pick and Place. Tá? Pick and Place. Chamar de Cube 1. Tá? Para pegar esse cubo 1. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, como nós já criamos os targets, né, seriam os meus pontos, eu vou começar agora a mostrar para o meu robô, ensinar para o meu robô, para a minha lógica de programa, como que ele deve seguir a sequência. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, eu vou ver aqui na parte de Add Instruction, tem a opção de Simulation Events, tem aqui essa opção de Hide Object Tool. Eu quero que a minha garra fechada seja em Hide, tá? Vou selecionar em OK. Então ele vai, a princípio, deixar minha garra, que é fechada, né, escondida. E aí, venho na parte da Position, no Home Position, você seleciona o ponto que você quer, tá? Vou selecionar o Home Position e vou selecionar aqui, ó, o Adds a Joint Movement to a Program, ou seja, seria nosso Move Joint. Seleciono aqui o nosso Move Joint. Então, primeiro ponto criado, eu quero chegar nesse Over Peak Position 1. Tá? Então, seleciono Over Peak Position 1 e vou salvar essa instrução. Como que ele vai se deslocar do Home para essa Over Peak Position 1? Quero que ele se desloque como se fosse o Move J. Então, ele já começa a criar uma pequena trajetória aqui no nosso processo, ok? Depois, vou selecionar aqui, né, o meu Peak Position e vou selecionar aqui movimento linear. Cheguei nessa posição, beleza? Cheguei nessa posição, vou aguardar um tempo, tá? E agora eu vou chamar uma instrução, né, chamada Adding Instruction Simulation Events, tá? Vou selecionar essa opção aqui, Attach, tá? Ou seja, tudo que estiver próximo dele, ele vai acabar pegando, tá? Então, ele vai pegar essa peça aqui. E aí eu vou fazer uma jogada, né? Então, eu vou ter que colocar uma instrução para esconder a ferramenta ativa, tá? E adicionar a ferramenta, né? Show, a ferramenta fechada aqui. Beleza? E aí vou dar uma pausa, tá? E essa pausa aqui, como se fosse fazer um movimento de abre e fecha H, tá? Volto para a posição de Over Peak Position 1 e vou criar a trajetória. No caso vai ser Move L. Então, se eu rodar esse programinha aqui, ó, volto aqui para Home Position, vou dar 2 cliques aqui, ó, pegou minha peça. Beleza? Agora eu vou deslocar ela para cá. Tá? Então ficou fácil. Over Place Position 1 e vai ser de que forma que ela vai fazer essa trajetória?
com Move J. Vou agora descer para o Place Position, adiciono movimento linear, beleza? Depois eu faço a mesma coisa, vou dar uma pausa aqui. Nessa pausa eu vou fazer a minha garra abrir, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui com o botão da direita, Add Instruction, Simulation Event Instruction, e vou dar um Detach. Tá? Ele vai meio que soltar esse cubinho aqui. Vou clicar em OK, tá? Dei um Detach, vou selecionar, fazer aquela jogadinha para poder simular ela abrindo a minha garra, tá? Então, eu vou dar um hide na ferramenta fechada, tá? E vou dar um show na minha ferramenta aberta. Então, ferramenta aberta, ok? E depois vou colocar um tempo. Coloquei aqui esse tempo, tá? E aí vou voltar para a posição over place position, tá? E vou basicamente aqui over place position, vou falar com a trajetória, depois eu volto para home e crio a trajetória de volta. Pronto, meu processo de pick and place estaria totalmente finalizado, né? Então, note que a peça ainda está por aqui, né? E agora, qual que é a ideia, né? Eu tenho dois subprogramas, né? Depois teria um terceiro que ela pegaria essa peça e jogaria para cá, para poder fazer uma brincadeira bem interessante, tá? Agora eu vou chamar um terceiro subprograma, na verdade que esse terceiro programa vai ser um programa principal, tá? Então eu vou chamar aqui de main PRG, tá? O que ele vai ter nesse main PRG? Ele vai fazer a chamada de dois programas, tá? Então, para fazer essa chamada, é só eu clicar nele aqui, né? E vir nessa opção aqui, Program Call. E nessa opção de Program Call, eu venho aqui Select Program, vou selecionar Restore Parts, né? E depois Pick Place Cube, tá? Clico aqui em OK. Então, primeiramente, ele vai chamar esse Call Restore Parts e depois vai fazer o Pick and Place. E aí você pode até criar um programa de movimentação aqui no final, para ele ficar movimentando e mostrando ali que, tipo, implementar aquele primeiro programa que eu mencionei, que era fazer um movimento qualquer, né? E aqui nós estamos organizando o nosso programa para deixar ele bem padrão FIFA, né? Então, fazer um movimentinho, depois fazer um pick and place. Bom, para poder rodar esse programa, né? Qual é o programa que eu vou ter que rodar nesse caso? Vou rodar basicamente o meu programa principal, tá? Então, vou dar dois cliques aqui, ó. Ele meio que fez, né, ó, meu picking in place. Se eu quiser deixar no modo automático aqui em loop, né, é só selecionar aqui loop, ele vai ficar rodando automaticamente todo esse processo aqui, tá? Então, até o dado momento tem esse pick and place, tá? Então, nesta aula você aprendeu, né, como criar esse pick and place, aprendeu a colocar o robô, as minhas ferramentas e trabalhar com aqueles artifícios, né, bem interessantes, que é a questão da programação em si. Escondi todos os meus points aqui e agora eu posso deixar ele rodando em loop, né, esse meu processo. Interessante mesmo, né? Quero parar o loop, então stop aqui, né? Posso desabilitar o loop. Se eu quiser desabilitar o path, né? Desabilito aqui e habilito novamente. Trajetória. Deixa eu ver. Path. Trajetória.
trajetória acaba se me mostrando para esse pick and place. Nós temos uma opção aqui. Aqui uma opção bem interessante, né? A partir do momento que eu tenho esse pick and place já finalizado, se eu fosse rodar juntamente com o robô, eu teria que estar conectado ao mesmo, tá? E uma coisa interessante, se eu quiser verificar o meu programa, Generate Robot Program, né? Ele precisa de uma licença aqui, né? Então, no meu caso aqui, estou trabalhando com a licença limitada do robô DK. A partir do momento que você instalou o seu robô durante o robô DK, né? Ele vai rodar 30 dias full, depois ele cai essa licença, tá? Então, até o dado momento, ele não pode gerar programas com mais de 50 linhas, tá? Então, para mim tá ok. É só para mostrar esse software bem interessante e você consegue aí fazer várias coisas, né? Então ele está falando que eu preciso de uma licença para poder rodar bem direitinho aqui, porque tem mais de 52, né? Que o limite é 50 e tem 52 linhas, tá? Mas é bem interessante aqui, você consegue pelo menos ter o conceito de como fazer de pick and place básico aí que nós já propomos para você fazer nesta aula, ok? Então espero que você tenha gostado e até as próximas aulas. Até mais.